essa foto demonstra um vermelhão em todo ao redor da unha e naquela parte direita lateral um ponto de pus. Isso é uma paronite aguda. Essa inflamação ao redor da unha, com esse pus, com essa secreção purulenta, me indica que alguém traumatizou. Veja que ela não tem toda a cutícula ao redor da unha. Então, alguém cutucou, alguém ao retirar a cutícula fez um trauma direto e a bactéria entrou, causando o pus. Um dedo infectado. Sim, temos aí então uma paronite aguda. Então, tem mais alguma foto que a gente possa mostrar? Aí. Aqui já é uma paroníquia subaguda crônica. Então, geralmente é aquela mão da lavadeira, daquela dona de casa que mantém a unha, as mãos úmidas por muito tempo. E aí faz microtraumas. Veja que ela não tem cutícula, né? Em nenhum lugar ao redor da unha ela não tem cutícula, e isso favorece a entrada de bactérias, fungos e vírus, causando esse eritema. Veja, está eritematoso e inchado, edema está avermelhado e edema está inchado ao redor, sem contar que existe essa descamação ao redor. Então isso a gente tem uma paronite. E só um momentinho, naquela foto, só para eu mostrar como que o dano na cutícula. Lembra que eu falei que essa parte superior da unha, a matriz da unha, é a fábrica da unha. Então veja que a placa ungueal dela está comprometida. Tem essas lesões, essas depressões na placa ungueal. Isso não é porque a pessoa ficou martelando a unha. Não, isso são traumas repetidos na matriz da unha que produziu uma lâmina ungueal deformada. Entendi. Não é trauma direto na unha, é trauma na matriz, lá em cima na unha. Então, precisa muito de uma hidratação intensa, uso de pomada de manhã e de noite, hábito de usar luva para lavar louça, para lavar roupa. E por que tiram a cutícula? Tipo assim, você que é mulher, porque fica mais bonita, a unha fica... O que é? Qual o objetivo de tirar a cutícula? É cultural, é cultural. Lá fora, a esmaltação, ela ocorre com a cutícula. Aqui no Brasil é cultural. As mulheres gostam, acham que fica mais bonito com a retirada das cutículas. Entendo, mas assim, a um olho de quem não é especialista, por exemplo, a unha esmaltada com a cutícula é igual a uma unha esmaltada sem a cutícula, não? Sim, a mulher consegue perceber, olha, a manicure não tirou a cutícula, ela consegue perceber? Se a unha durante a semana for bem hidratada, se a pessoa não tiver nenhuma doença, né, que cause uma unha e uma cutícula feia, a pessoa pode esmaltar sim e fica bonito sem retirar as cutículas. Ok. Você falou já numa cirurgia, de uma doença que é essa infecção, né? Essa inflamação na unha, um trauma na hora de cortar, bom, enfim, houve uma contaminação. E fungos nas unhas? Ocorre mais quando? Sim, a infecção por fungos nas unhas, ela é muito comum, principalmente em condições, vamos continuar nesse modelo da dona de casa, que lava muita louça, lava muita roupa, mantenha a mão muito úmida. Isso faz com que fungos, principalmente cândida, prolifere nesses tecidos ao redor das unhas, causando uma paroníquia por fungos ou até mesmo uma onicomicose, que é a infecção da placa ungueal por fungo. Por essa questão simples de deixar sempre as mãos úmidas, ou mesmo da pessoa ter alguma doença concomitante, como diabetes, ou outras doenças que diminuem a resposta da pessoa àquele fungo. E o tratamento desta... Bom, aí da questão dessas infecções seria com antibiótico, né? Sim, dependendo do grau da paronite, essa foto que a gente mostrou, que seria só um pontinho de pus e aquele inchaço e vermelhidão ao redor, o ideal é drenar esse pus, né? Procurar um dermatologista para drenar esse pus. O que é drenar o pus? É retirar o pus que está lá dentro do tecido. Então tem que drenar o pus e tem que sim passar uma pomada com antibiótico e anti-inflamatório ao redor da unha. A população conhece como sarjar, né? Isso, tem que sarjar o pus, exatamente.
Então, infecções pequenas, como essa mostrada, resolvem somente com antibiótico tópico. Caso, claro, dependendo de paciente para paciente, a gente inicia sim um antibiótico oral. Então, se o paciente tiver esse grau de paroníquia leve, mas tiver diabetes, eu não vou deixá-lo somente com uma pomada, eu preciso usar também um antibiótico oral, porque o diabético, a gente sabe, assim como algumas outras condições, por exemplo, pacientes com câncer, em tratamento com algum outro tipo de medicações que desaceleram a cicatrização, como quimioterápicos ou retinóides. Esses pacientes que têm dificuldade geralmente merecem sim um antibiótico oral. Pois é, mas a base do tratamento seria antibióticos, né? Para paroníquia aguda por bactérias, sim. E no caso de fungos, existe um mito, de novo vou lhe interromper, não responder isso agora, que a gente vai chamar o comercial, mas assim, no caso de fungos, é um mito ou é difícil tratar uma infecção fúngica na unha, ok? Se é demorado e tal, mas nós vamos a um rápido intervalo comercial e a questão de 2 minutos voltamos aqui com o Conexão Saúde. De volta com o Conexão Saúde, nossa entrevistada de hoje é a doutora Natália Matos. Ela é dermatologista, especialista, estudiosa nas patologias da unha. É isso, doutora Natália? E eu conversei com você sobre essa questão, se é mito ou se não é, tipo assim, que pegou fungo nas unhas é sinal de tratamento prolongado, de uma coisa bem longa para ser tratada. Isso é verdade? O tratamento de fungo nas unhas depende muito do grau de acometimento do fungo, né, na unha. Depende muito das comorbidades, se o paciente tem alguma outra doença, se ele toma algum outro remédio. E também depende muito da idade do paciente. A gente sabe que o crescimento da unha, por exemplo, o crescimento da unha da mão cresce geralmente de 1 a 3 milímetros por mês, né? E do pé vai demorar para trocar aquela unha do pé 1 ano a 1 ano e meio. Então o crescimento da unha é um crescimento lento, tanto que a gente não corta a unha todo dia. Geralmente a gente corta a unha de 7 em 7 dias ou 14 em 14 dias, o corte da unha do pé. Então o crescimento da unha, ele é lento. Então a melhora visual do tratamento fungo nas unhas, que é a onicomicose, pode ser também lenta. E dependendo do acometimento, do grau de acometimento, se é muito ou se é pouco, varia também o tempo de tratamento. Então, geralmente, quando o fungo acomete até 30% da unha, o tratamento é mais fácil. Com esmaltes antifúngicos, a gente consegue contornar o problema. Um esmalte antifúngico, o corte ideal da unha, a limpeza semanal da unha, o corte semanal da unha, a limpeza diária da unha. Tem alguns procedimentos que os pacientes podem fazer que ajudam no tratamento, como deixar em banho, deixar os pés numa bacia com meio água, meio vinagre, sabe? Meia quantidade de água, meia quantidade de vinagre. Isso já é comprovado cientificamente que diminui a quantidade de bactérias nas unhas e ajuda no tratamento para fungos nas unhas também. Então são várias variáveis que ajudam no tratamento, fazendo com que diminua esse tempo, que sim, geralmente é longo. Geralmente, quando utilizamos antifúngicos, são 4 meses tratando um fungo na unha. Mas é bem possível, procure seu dermatologista. Isso. Principalmente para fungo dos pés. Nas mãos, o tratamento é um pouco mais rápido. Lembrando que quando a gente começa a utilizar a medicação antifúngica, existe uma melhora visual e o paciente que é muito ansioso acaba que para de tomar o remédio. Sendo que se a gente coletar um micológico depois de 1, 2 meses, um exame de fungo na unha, que a gente chama micológico, pode ter fungo ainda. Então mesmo a unha já estando um pouco melhor, ainda pode ter fungo lá. Então o correto é você procurar o seu dermatologista, fazer um exame micológico, que é o exame de raspagem subugueal. Eles raspam abaixo da unha para poder detectar o fungo e então iniciar o tratamento. E depois de 4 meses a gente faz um novo exame para ver se ainda tem fungo na unha. Se o exame, nesse momento,
vier negativo, a gente continua o tratamento por mais um mês para poder suspender. Se não, acontece do fungo, da pessoa achar, eu nunca fico boa desse fungo, fica um tratamento interminável para toda a vida. E não é assim. A pessoa fazendo os cuidados, né, direitinho, sendo seguido, tomando o remédio e passando o esmalte, não tem mistério. Ok, é muito chato, né? Demorado, às vezes um pouco mais caro, né? Um pouco mais fica curado, né? Certo, o ideal é prevenir. Né? Exato, por isso que eu falo. A gente está falo, falando de tratamento, mas o ideal é prevenir o fungo na unha. Então tem algumas medidas básicas. Nós estamos em 2016 e eu ainda vejo pessoas utilizando materiais de manicure de outra pessoa. Né? Então cada pessoa, quando vai no salão, tem que ter o seu material de manicure, tem que levar o seu material. Além de fungo que você pode pegar da outra pessoa através do material, você também tem risco de pegar HIV, hepatite B, hepatite C, né? Entre outras doenças que são transmitidas por meio de gotículas de sangue, por meio de material contaminado. E isso é altamente prevenível, né, com o uso do seu material. Então essa é uma medida básica para não pegar fungo na unha, tenha o seu material. E leve o seu material para manicure e utilizar somente seu material. E isso não inclui somente os materiais metálicos, né? A tesourinha, a espátula. É muito importante você levar também a serrinha de unha, porque o fungo fica na serrinha de unha. Né? Então tem que levar a sua serrinha de unha, de preferência levar o seu esmalte. Ano passado saiu uma matéria na televisão de um estudo científico importante, demonstrando que o esmalte é um meio de cultura ótimo para fungo. E que sim, você utilizar um esmalte que tenha fungo, né, contenha fungo, vai passar para outra pessoa também. Então o ideal é você levar, além do seu material, todo o aparato para você realizar a sua manicure. O material metálico, a serrinha de unha, o seu esmalte, o seu removedor de esmalte. Leve tudo e evite esse tipo de problema. Doutora, você falou sobre a mancha clara, né, essas manchas brancas que dão na unha e tal. E mancha escura, o que seria? A mancha escura pode ser uma manifestação de um fungo na unha. Né? Então, chamamos de cromoníquia. Né? Então, existe cromoníquia amarelada, geralmente causada por infecções fúngicas. Existe cromoníquia amarronzada, acastanhada, que pode ser também fungo, mas pode ser um sinal. Né? Então, nós temos sinais acastanhados na pele e também pode ter um sinal acastanhado na unha. E pode ser um câncer de pele. Existe um câncer chamado melanoma que causa uma mancha enegrecida na unha. Então, essa diferenciação, se a sua mancha na unha é um fungo, ou se ela é um sinal, ou se ela pode ser um câncer na sua unha, isso só o dermatologista vai conseguir lhe dizer. Ok. Vamos lá. Eu acho que ninguém nunca teve isso, né? Unha encravada. Essas unhas encravam mais por um corte que não é o ideal, ou tem pessoas que já nascem mesmo com essa tendência a encravar? E se existe algum cuidado para não encravar a unha? Depois a gente fala de tratamento, mas assim, o porquê da unha encravar, na maioria dos casos? Bom, na maioria dos casos, a unha encravada é culpa da manicure mal feita. Ou a pessoa se auto-inflige, né? Ela corta de maneira incorreta a unha, ou permite que outra pessoa corte a unha de maneira incorreta. E o corte dos cantos, que é essa maneira incorreta, faz com que quando a unha nasça, ela encrave naquele tecido que você machucou na semana anterior. E isso é um processo vicioso, porque quanto mais dói, mais você quer tirar o canto da unha. Então, geralmente, é errado. Geralmente, a unha encravada